A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por nos conceder mais um dia de vida, por estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos vocês que clicam no dedinho de joinha lá no canal. Isso ajuda com que o YouTube disponibiliza para outras pessoas também terem acesso. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando e queremos aqui mandar um alô especial para Irene Tertuliano dos Santos Rosa, é de Joinville, Santa Catarina. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Tânia Medeiros dos Santos é de Praia Grande, também em São Paulo. Regina SJ dos Santos é de Colatina, no Espírito Santo. Marcilene Dias Alves é de Diamantino, em Mato Grosso. Aparecida de Fátima de Rolim de Moura, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por nos conceder mais um dia de vida. Te damos graças por podermos estar juntamente com centenas de pessoas estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a ter dúvidas esclarecidas pela Tua Palavra e que possamos continuar caminhando, trilhando, fazendo a Tua vontade, nos preparando para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, que passam por momentos difíceis, têm os seus problemas, suas lutas, suas tribulações, que permaneçam confiantes em Ti, firmes em Tuas promessas, e na certeza de que muito em breve nós vamos estar todos juntos nos céus. Estejas também com todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces a necessidade de cada um. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos continuar o nosso estudo desta semana. Nós estamos falando exatamente a respeito da expiação horizontal, a cruz e a igreja. A expiação horizontal é o sacrifício que Jesus realizou em favor de todos os seres humanos. E através desse sacrifício de Jesus, ele derrubou aquela parede de separação, aquela inimizade que havia entre judeus e gentios e também que porventura possa haver entre nós, com membros de igreja. Às vezes temos algumas inimizades, com familiares, com cônjuge, com filhos, enfim, às vezes surgem problemas, inimizades, contendas, mas Jesus ele veio para derrubar essa parede de separação. E quando nós estamos em Jesus, quando nós verdadeiramente o aceitamos em nossa vida, ele faz com que essas separações, essas inimizades, elas deixam de existir. E pelo poder de Jesus nós vamos nos unir e vamos caminhar, mesmo tendo as nossas diferenças. Porque cada um pensa de uma forma com relação a vários assuntos, e então nós temos que aceitar e fazer com que nós valorizemos também os pensamentos divergentes que porventura existam entre amizades, entre membros de igreja, entre familiares, que isso possa tudo se unir em torno de Cristo Jesus. Agora, Jesus, ele veio para nos trazer a paz. Jesus, ele é o pregador da paz. Vocês se lembram que quando Jesus esteve aqui neste mundo, havia uma rivalidade muito grande entre judeus e especialmente com os romanos, que os romanos dominavam o mundo naquela época, e os judeus eram então submissos aos romanos. Os romanos eles obrigavam o judeu a fazer determinada coisa e eles não gostavam de fazer, e às vezes por isso havia muita polêmica entre eles. Mas Jesus veio para acabar com esta rivalidade. E Jesus ele disse: olha, se alguém te tratar mal, se alguém te quiser o mal, trate essa pessoa com bem. Se alguém te persegue, ore por essa pessoa. Vejam que Jesus ele veio para poder tirar essas arestas, esses problemas que existem, ainda hoje existe. E então, nós precisamos entender
que se nós somos cristãos, mas se nós vivemos como aqueles que não têm Jesus em suas vidas, querendo o mal do outro, perseguindo, difamando, caluniando, nós não somos cristãos se nós agimos assim. Então, o cristão, ele procura suportar com paciência as provocações, as provações, os embates da vida. E é Jesus quem nos dá essa paciência. Aqui em Efésios capítulo 2, e nos versos 17 e 18, Paulo ele diz assim: Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então Jesus ele veio trazer essas boas novas de paz àqueles que estavam distantes. Quem eram estes? Eram aqueles que não tinham Jesus, que não serviam o mesmo Deus que os judeus serviam, aqueles que estavam distantes, apartados de Deus. Então Jesus veio para trazer a paz para aqueles e também para os judeus, os que estavam perto. Jesus veio para unir os povos. Dos dois, diz o apóstolo Paulo, ele fez um dos dois povos. E então, por causa de Cristo, por causa do que ele fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. A palavra de Deus, irmãos, é clara que Jesus, ele disse lá em João 14, verso 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a paz que nós precisamos em nossa vida. Se nós somos cristãos, mas vivemos atribulados, vivemos reclamando da vida, não estamos satisfeitos com nada, nós precisamos desse poder que Jesus tem para nos conceder, que é a sua paz. Jesus ele suportou todas as afrontas. Jesus ele foi caluniado, foi perseguido. Jesus ele não foi aceito pelo seu próprio povo, mas Jesus permaneceu em paz, porque ele é a paz. Deixo-vos a paz, ele disse, a minha paz vos dou. Mas também Jesus disse em Mateus 16, 33, ele disse, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vejam, é o que eu acabei de falar. Jesus passou por muitas afrontas. Jesus passou por muitas decepções. Jesus foi rejeitado pelo próprio povo ali onde ele nasceu, na região de Belém, onde ele cresceu, em Nazaré. Eles não aceitaram a Jesus como Messias. Ele teve que ir para o norte de Israel, lá onde havia aquelas 10 tribos, especialmente ali na região da Galiléia, de Samaria, aqueles que os próprios judeus rejeitavam. Jesus esteve entre eles, e ali Jesus exerceu a maior parte do seu ministério, no norte de Israel. Mas Jesus sempre procurava trazer paz e esperança a todos, mesmo aqueles que eram rejeitados. Jesus, ele várias vezes, após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, e ele dizia sempre, paz seja com todos, paz seja com vocês. Era a expressão que Jesus usava depois de sua ressurreição, quando ele se encontrava com os discípulos. E sabemos, vocês também sabem, que quando Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não ficou mais na mesma região como ele ficava antes, nos mesmos lugares. Não, ele estava aqui, daí a pouco ele aparecia em outro lugar entre os discípulos, daí a pouco ele estava em outra região, e assim foi os últimos 40 dias de Jesus aqui na terra. E sempre quando ele aparecia entre aquelas pessoas, ele dizia, paz seja com vocês. Aqui em Efésios, no capítulo 4, e no verso 3, Efésios 4, verso 3, Paulo ele diz, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Façam todo o possível. Nós devemos fazer o possível. Há um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então,
O que isso quer dizer? Se uma pessoa chega exaltada, chega irada e ela começa a te agredir com palavras, mas você fica em paz, fica tranquila, não reage da mesma forma, a outra pessoa ela tem que se calar e não vai ter briga. Por quê? Porque um não quer. Então, é o que Paulo diz aqui. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Também, aqui em Efésios, no capítulo 6, e nos versos 14 e 15, Paulo ele vem aqui dizendo: assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Então a paz ela é essencial para nós cristãos. Nós precisamos ter paz em nosso coração, paz em nosso relacionamento com as pessoas. Em Romanos capítulo 10, e no verso 14, Romanos 10, 14, Paulo também diz: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Então, irmãos, como é que nós vamos crer em Jesus se nós nunca tivermos ouvido falar a respeito dele? Como é que nós vamos ter paz se nós nunca exercemos essa paz em nossa vida? Em Isaías, no capítulo 52 e no verso 7, o profeta Isaías escreveu: como são belos sobre os montes os pés dos mensageiros que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Vejam, há uma promessa e sobre aqueles que levam as boas novas de paz e salvação. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas. E também em Isaías 57 e no verso 19, o profeta Isaías escreveu: porei em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura. Então, Deus, Ele quer nos dar a paz. E esta paz, ela vem através de Jesus, que é o pregador da paz. Que nós possamos buscar ter esta paz em nossa vida, mas ela só virá através do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Se nós não tivermos relacionamento com Ele, nós não teremos paz, a paz que Jesus quer nos dar. Aqui em Efésios 2, nos versos 17 a 19, Paulo disse: Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto, e agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então nós não somos mais estrangeiros perante Deus. Nós fomos reconciliados com Deus através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele nos aproximou, Ele nos deu aquela união que precisava entre judeus e gentios, entre nós cristãos. É Jesus quem nos dá essa paz, essa união. E quando nós assim vivemos, nós somos concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos em paz uns com os outros e que possamos demonstrar que realmente Jesus, Ele é o centro de nossa vida e que Ele habita em nós. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, para continuarmos o estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, Paulo ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.